بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب ما جاء متى ينقطع اليتم وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المدني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد ابن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمي شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. Prezados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca de quando é que a criança deixa de ser órfã. Quando é que esse estado de órfão termina. Nós sabemos órfão, em primeiro lugar, definimos o que é órfão, depois temos falado na aula passada a permissibilidade de consumir bens dos órfãos por exceção, não é? A regra geral é abstinência dos bens dos órfãos, a não ser que haja alguma necessidade para tal. Portanto, quem são os órfãos? Quem é considerado como órfão no Sharia? Órfão é aquela criança cujo pai morreu enquanto esta criança ainda não atingiu a puberdade. Esta criança é considerada órfã. Que o pai morreu, não que a mãe morreu, que o pai, aquela criança que não tem pai. Definição islâmica é esta. Não aquela criança que não tem mãe. Quem não tem pai que é considerado como órfão. Portanto, há normas que são aplicadas para as crianças órfãs e tem um limite também quando é que este estado de órfão termina. E isso vamos falar na lição de hoje, o hadith, que iremos extrair alguns masails nesta questão. O hadith foi narrado por Abdurrahman bin Ruqaysh, que ele ouviu de algumas pessoas idosas da tribo de Bani Amr bin Auf, e este narra do seu tio Abdullah ibn Abi Ahmad. Ele diz que Ali radiallahu anhu disse que eu memorizei do profeta sallallahu alaihi wasallam, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La yutma ba'da al-ihtilam. Não existe órfão depois de atingir a puberdade. Se a criança atingiu a puberdade, deixa de ser órfão. Deixa de ser órfão, portanto, quando atingir a puberdade. E como é que nós vamos saber que atingiu a puberdade? Portanto, a puberdade atinge-se através do sonho molhado, através do período menstrual na rapariga, na menina. Para o rapaz, através do sonho molhado, e para a rapariga, através do período menstrual, ou da menstruação. Se estas duas coisas não forem encontradas, se o rapaz não tiver o sonho molhado até aos 15 anos, a menina não tiver período menstrual até os 15 anos, todos são considerados como já tendo atingido a puberdade. Depois dos 15 anos é considerado como baligh, como quem já saiu do estado do órfão, ou por outra, as regras do Sharia já são obrigadas para estas pessoas. Portanto, se não atingiu a puberdade de forma natural, então é hukman, é considerado pelo Sharia que já atingiu a puberdade quando tiver 15 anos. E com que idade a mulher poderá apanhar ou ser considerado já baligha? Através do período menstrual. Portanto, o período menstrual na menina pode aparecer aos 9 anos até os 15. Obviamente, se não aparecer aos 15, ela já é considerada também como baligha. Por que é importante estes aspectos? Várias normas do Sharia são aplicadas aqui. Portanto,
quando se atinge a puberdade, as normas do Sharia, esta criança já passa a ser mukallaf, em que as ordens de Allah já são aplicadas sobre esta criança. Antes de atingir a puberdade, ela estava perdoada de tudo, mas ao atingir a puberdade, as normas do Sharia já são aplicadas sobre esta criança. E esta criança, depois de atingir a puberdade, tem o direito de controlar os seus próprios bens pelo Sharia. Mas há uma exceção. Se o tutor deparar que ele não está ainda preparado, não é? A sua capacidade não está preparada, não tem capacidade suficiente de administrar os seus bens, então o tutor irá ainda continuar a administrar os seus bens. Mas se tiver capacidade de administrar, portanto, poderá administrar de acordo com a posição do Sharia. Portanto, aqui nesta lição de hoje, era para nós entendermos o limite quando é que uma criança deixa de ser considerada como órfã e normas relacionadas a quando que atinge a puberdade, para podermos ter aqui a consideração ou classificação de quando deixou de ser yatim, deixou de ser órfão e passou a ser um adulto normal. Não é suficiente dizer, né, eu não tenho pai, sou órfão. Nós vemos até algumas vezes pessoas já crescidas dizer, eu sou órfão de pai, não tenho pai, então sou órfão. Não, não é órfão. Órfão é aquela criança que perdeu o pai, que ainda está no estado de criancice. Este órfão, quando atinge a puberdade, deixa de ser órfão. Allah subhanahu wa ta'ala concede-nos o tawfiq. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك